Olá, sejam bem-vindos ao primeiro podcast com ele, Cassiano Monteiro, bispo, pastor. Já já a gente vai entender a diferença disso, tá? Aqui com Cassiano Monteiro, a gente precisa saber quem é Cassiano Monteiro, de onde ele veio e suas raízes. Que legal, né? É muito bom a gente poder compartilhar um pouco da nossa história, né? Eu para começar, eu sou filho amado de Deus. Isso para mim é muito importante, porque outrora a gente não ter a consciência de quem nós somos em Deus, isso é muito prejudicial. A gente acaba não expandindo o que deveria expandir, conquistando o que deveria conquistar. Então eu sempre gosto de começar, é o que eu ensino na igreja. Eu sou filho amado de Deus. Sou pastor, né? Servo, sou casado com uma esposa linda, maravilhosa, tenho um filho lindo também de 6 anos, Josué, e pastorei uma igreja vibrante, uma igreja amorosa, uma igreja que está crescendo aqui na cidade de Manaus. Estamos conquistando um espaço, ganhando vidas para Jesus, restaurando famílias. E esse sou eu, né? Estou aqui para servir, para lavar os pés das pessoas, cumprindo o mandamento de Jesus. Jesus disse assim: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, essa é a nossa missão. Esse sou eu. Gosto de servir e lavar os pés das pessoas. Olha só que bacana, né? E todo mundo tem uma motivação, seja como pessoa e como pastor. Qual é a sua maior motivação hoje? O que vem na minha mente sobre a minha maior motivação é poder impactar pessoas com a mensagem do amor de Deus. Quando você conhece o verdadeiro amor de Deus, o amor ágape, ou seja, o amor que não pede nada em troca, né? O amor incondicional. O Deus, segundo a Bíblia, ele decidiu nos amar sem pedir nada em troca. Eu vou morrer por você, eu vou demonstrar o meu amor por você. Se você vai me amar ou não, não faz diferença. Então, a minha maior motivação hoje é poder ensinar para as pessoas que existe esse amor. O amor existe. Nós vivemos em tempos onde a humanidade perdeu as esperanças na política, nas pessoas. Quando a gente vê um vídeo, por exemplo, de animais, eu amo animais, mas a gente vê um povo que, tipo assim, é por isso que eu crio animais, porque eu estou, sabe, tão desistidas de pessoas. Então, o amor de Deus, ele é resgatador. O amor de Deus, ele cura. E essa é a minha maior motivação, poder dizer para as pessoas, esse amor existe. O amor, lá em Coríntios 13, ele nunca falha, ele suporta tudo, ele perdoa. E eu acredito que esse amor, ele é real. Não é um conto de fadas, não é um amor só das revistas, só dos filmes, não. Ele é real. E tem pessoas hoje que são motivadas, movidas por esse amor. Eu sou movido por esse amor. Eu conheci esse amor e ele me resgatou. Não era nada, não era ninguém. Eu era só um drogado velho que, sabe, enchia a cara todo final de semana. Mas um dia ele me resgatou. E é isso, a minha motivação é dizer, olha, tem solução. Tem solução para sua vida, tem solução para o seu casamento, tem solução para tudo. É só você procurar em Deus. Tem solução. Olha só, né? Então tivemos um passado, né? E quando foi, eu lembrei agora de um versículo, né? Conhecereis a verdade vos libertará. E João quando 8. foi que a verdade libertou? Olha, essa história, eu sempre quando eu conto, o pessoal ri demais, né? Porque a minha avó, ela começou a ir para a igreja, eu tinha mais ou menos 8 anos de idade. E ali eu cresci ouvindo aquela frase: Tu pensa que tu te governas? Acredito que é uma frase que todo mundo já ouviu na sua infância. E quando você estava no melhor da brincadeira ali, lá alguém dizia aquela, ó, tua avó tá ali. E eu olhava e ela já estava com um peão roxo, um galho de peão roxo, que eu sempre fui meio rebelde, né, desde de menino. E ela já disse, vamos para a igreja. E eu não tinha como dizer não, né? Então eu era obrigado a ir para a igreja. Algumas pessoas reprovam isso, mas hoje eu sou grato por isso, porque num contexto onde eu vivia, isso me salvou.
Então, a partir dos 8 anos, eu comecei a ir para a igreja. E quando eu ia para a igreja, era no Templo Central da Assembleia de Deus, na Duque de Caxias. E todos os filhos de pastores ali, eles sabiam ler a Bíblia, cantar os hinos. E tinha uma escada, parecia um caracol. Lá em cima você olhava e eu, não sei, eu costumo dizer que eu era uma criança endemoniada, sabe? Eu cuspia nas pessoas. Quando eu estava lá em cima, que eu via os irmãos passando lá embaixo, eu preparava aquela, sabe? Pá! Eu não sei se eu acertava, porque eu cuspia e me escondia, né? E quando eu conto hoje, o pessoal ficou horrorizado. Meu Deus, quem era esse menino que fazia isso? Entre outras coisas, eu aprontava demais. Eu me lembro de uma vez que eu fui para uma reunião de oração com a minha avó. Oração, aquelas irmãzinhas do cocó, sabe? Do saião e tudo mais. E, meu Deus, imagine uma criança de 8 anos de idade numa reunião de oração onde as irmãs dobram o joelho e só oram. E ali eu tentei, quando eu pensei que eu estava muito tempo, não tinha passado muito tempo. Aí pronto, eu comecei a passar por baixo dos bancos. A líder da oração começou a perceber. E eu achei que ela simplesmente ia lá me dar um carão, né? Ela chegou lá e me deu um cascudo. POC! Ela me deu um cascudo e eu fiquei horrorizado. Como é que uma pessoa me dá um cascudo? E aí terminou a oração, eu disse, vó, aquela mulher me deu um cascudo. Aí ela chegou e disse, era a irmã Miriam. Irmã Miriam, você deu um cascudo no meu neto? Dei porque ele estava bagunçando na hora da oração. Aí minha avó me deu outro cascudo. Ela me deu outro cascudo. E aí, a minha infância foi assim, né? Na igreja. Mas aquilo por um tempo eu comecei a aprender. Comecei a ter sonhos com as histórias da Bíblia. Mas dos meus 8 até meus 20 anos, foi entre idas e vindas da igreja. Mas só que aquilo já tinha me apaixonado. Apesar de, de todo o meu não ter aquele compromisso, vamos dizer assim. Mas eu já gostava daquilo. Eu gostava porque eu cantava, porque eu tocava na igreja. Eu gostava porque eu fui aprendendo, né? A gente foi formando banda na adolescência. E tudo isso vai motivando a gente para ficar na igreja. Mas, assim, do 8 até meus 10, aí com 11 anos eu fumei meu primeiro cigarro de maconha por influência de amigos e fiquei nessa. Aos 12 anos voltei para a igreja, me batizei numa semana. Na outra semana eu já estava dançando quadrilha vestido de mulher. Não tem aquelas quadrilhas que o homem se veste de mulher Sim. e a mulher se veste de homem? Pois é, eu estava lá. E alguém dizia, mas cara, tu se batizou. Eu disse, é mesmo, e agora? Então tinha toda essa, sabe? Alguém dizia para mim assim, cara, esse cara não é crente não. Como diz o André Valadão, esse cara você não é crente não. E aí foi assim, entre indas e vindas da igreja, aos 20 anos, de verdade, eu estava no mundão, totalmente viciado, eu usava droga todos os dias, comecei a praticar pequenos furtos, né? Por exemplo, via uma bicicleta, subia na bicicleta e já levava a bicicleta, uma bermuda ou qualquer outra coisa. Coisas pequenas. Entrava nas casas pelo basculante, fazia pequenos furtos. Nada que, tipo assim, era menino, adolescente. Via um vidro de uísque, pegava o uísque, o sorvete da geladeira eu comia, tá entendendo? Nada que fosse, ah, meu Deus, o cara é um assaltante de banco. Não, não, fazia pequenas coisinhas assim, estripulia, só mesmo por diversão, né? Então foi isso, mas aos 21 anos eu tive uma experiência, acredito eu, que foi sobrenatural. Eu estava com um amigo, a gente estava numa viagem em Fortaleza, e pelo ritmo de droga que a gente usava todo dia, a gente tinha passado já uma semana sem usar e estava naquela fissura. E a gente viu alguém passando na praia e sentiu aquele cheiro, disse onde é que a gente compra. Aí ele indicou a pessoa, nós compramos, fomos pro apartamento onde a gente estava, e lá eu fiz um cigarrão, sabe? De maconha, aquele grandão, aquela fissura de acender, acendi. Dei alguns tragos, mas não senti nada. Passei pro meu amigo e ele fumou. Disse, pai, acho que essa maconha não é legal não, tá falsificada. Mas quando a gente fumou, eu comecei a passar mal.
Meu corpo tremia, o coração acelerava. E eu, meu Deus, começou a dar um pânico, né? Aquele pânico tomou conta de mim. E de repente eu comecei a ver coisas dentro da casa. Eu olhava para a parede, é como se eu visse a parede tomada de cobras, de aranhas, baratas, aquelas coisas todas. E eu fiquei num desespero, sabe? Meu Deus, o que está acontecendo? Aquela coisa toda. Nessas horas a gente chama por Deus, né? Nessas horas é Deus. E aquele desespero, aquela agonia. Eu me deitei. E ali comecei a ter vários tipos de visões. Por exemplo, eu não via o teto da casa, eu via o céu estrelado, eu senti meu corpo levitar. Foi tanta coisa ruim que eu vi. Todos os personagens de filme de terror, Lobisomem, Drácula, a Garota do Exorcista, tudo veio na minha mente naquele dia. E eu via tudo na minha frente. Eles vinham, entravam nos meus olhos, naquele desespero todo. E eu fiz uma oração para Deus, né? Disse, Deus, se o Senhor tem. Lembrei da igreja, né? Lembrei da minha infância na igreja, lembrei da minha vozinha que me levava para a igreja forçado, e naquele momento eu pensei, Deus, se o Senhor existe de verdade, me tira dessa, me dá mais uma chance, porque a sensação era de morte, sabe? E pronto. Parece que tudo apagou, ficou aquele silêncio, e eu acordei no dia seguinte pensando, e agora? Foi um sonho? Foi uma experiência sobrenatural? Eu não sei te dizer, não sei te responder como seria isso, mas daquele dia, eu me lembro que antes de dormir eu tinha feito uma oração, Senhor, se o Senhor me livrar dessa, eu nunca mais uso droga, nunca mais bebo, nunca mais volto para essa vida. E eu acordei sem nenhum pingo de vontade. Eu tentei beber, tentei fumar, tentei ainda ficar sabe, levando essa vida, mas eu me lembro, eu cheguei em Manaus, tomei uma latinha de cerveja, horrível. Disse, cara, essa cerveja não tá boa, me dá outra. A outra do mesmo gosto. E eu penso, cara, tá normal, cara. Isso tá normal. Tu tá ficando maluco. Tentei fumar, não consegui. E eu pensei, lembrei da oração, mas ainda lembrei da oração arrependido. Para que eu fui falar aquilo para Deus? Falei que nunca mais ia beber, nunca mais fumar, acho que tá dando certo. E aí, desde então, isso foi mais ou menos. Eu lembro como se fosse hoje, porque foi na primeira votação ainda que o Lula venceu, né? Isso foi 2001, né? Não me lembro exatamente, 2000, 2001. Mas eu lembro que foi nisso que eu justifiquei o voto no primeiro turno. E aí, voltei de outubro até fevereiro. Eu fiquei naquela luta, tentando ainda permanecer nessa vida, mas não consegui, né? Em fevereiro, sem nenhuma emoção, cheguei numa igreja e disse: Senhor, eis-me aqui, agora tá contigo, né? Naquele dia eu decidi de fato tomar uma decisão consciente de que eu iria servir a Deus. E desde lá para cá já fazem 20 anos, né, que nós estamos aí servindo a Deus. Desde que entrou para a igreja, a fé nunca mais se amornou. Nunca mais, graças a Deus. Naquele dia que eu tomei a decisão de seguir Jesus, fiz um voto, né? Lógico, teve mais outras coisas, eu fiz alguns outros, né? Antes disso, como eu falei anteriormente, de outubro a fevereiro do ano seguinte, teve uma série de outras coisas ainda que eu tentei aprontar, que eu tentei fazer, mas não nada dava certo, né? Então, eu percebi com todos esses acontecimentos que Deus sempre esteve ali, se manifestando, me guardando. Então, a minha decisão de fato de servir a Deus de forma ininterrupta, a minha trajetória anterior sempre foi assim, estava na igreja, saía da igreja, ficava desanimado, alguém me feria, eu saía, alguém, sabe, uma situação... igrejas são pessoas, então onde tem pessoas vai ter uma conversa, vai ter uma fofoca, mas isso tem na igreja, isso tem em todo lugar, né? Tem todo lugar tem gente boa, tem gente ruim, em todo lugar tem gente fofoqueira, tem gente de bom caráter. Então isso acontece também. Essas pessoas procuram a igreja para melhorar a sua vida, mas até melhorar causa um bom estrago. Então, mas naquele dia eu decidi, cara, independente do que vai acontecer, eu tô decidido. Falei para Deus, Deus, eu tô decidido. Eu quero ser. Chega de ser o vitimista, chega de ser aquele que quer ajuda, o irmão 6 horas. Sabe qual é o irmão 6 horas? Seis horas por mim? Irmão, 6 horas por mim? É o crente 6 horas. Então, naquele dia eu decidi que não seria mais eu seria um porto seguro. Seria eu que ajudaria outros jovens. Naquele dia, a chave virou e disse: não, eu serei um instrumento nas mãos de Deus.
E, graças a Deus, são 20 anos aí servindo as pessoas, ajudando outras pessoas, aconselhando, motivando as pessoas, inspirando as pessoas, né? É o que nós temos feito nesse tempo todo. E a partir do momento que esteve na igreja, como servo, quando foi que sentiu dentro de você que queria ser pastor, que queria cuidar de um ministério? Na verdade, essa trajetória foi algo natural, porque desde a minha decisão de ajudar pessoas, foi rápido. A gente fazia parte de uma célula. A célula é um grupo de pessoas, um grupo pequeno, onde a gente estuda a palavra, a gente compartilha, a gente se apoia, se ajuda. E ali eu fazia parte de uma célula, estava com uma sede de ajudar outras pessoas e comecei a levar pessoas para a igreja. Comecei a levar pessoas, levei muitos jovens para a igreja, para a rede jovem, que acontecia todo sábado. E ali, logo, logo, eu comecei a liderar uma célula. A célula foi crescendo e a gente foi multiplicando. Daqui a pouco, de uma célula, a gente se tornou líder de geração. O líder de geração, ele já é aquele que já multiplicou várias células. Então, ele lidera os líderes de célula. E depois eu me tornei líder de uma rede jovem, né? Lá no Canaã, da Assembleia de Deus. E foi crescendo, crescendo. E a partir daí, a gente sentiu o chamado, né, de fundar uma igreja, fundar um ministério, que é o Ministério Apostólico Internacional da Restauração. MAI. Hoje a gente chama de My Church, Igreja da Parede Preta. Igreja da Parede Preta. Apesar de ser uma igreja da Parede Preta, mas nós somos de Deus, tá bom, gente? Me lembro quando a gente pintou a parede preta, alguém disse assim: tô tão triste. Alguém foi lá no comentário da nossa foto, sabe? Tô triste. Porque a cor do Espírito Santo é branco. Eu disse, oh, meu Deus. E as pessoas não entendem, né? Puxa vida. Você tá com uma blusa preta. A cor é cor, né? Uhum. Temos parede preta aqui também. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso é falta de conhecimento das pessoas. Agora falando dessa estética de igreja preta, eu imagino que a pregação também seja diferente ou é aquela pregação que as pessoas estão acostumadas a ter? Quando tu diz acostumada, como é que é? Aquela normal da igreja comum que o pastor fala, ou é uma pregação mais puxada para ter um gatilho ali na cabeça da pessoa? Olha, lá na igreja, a gente diz que o Maí, a gente é bem eclético. Por Uhum. exemplo, tem igrejas que ou você tem aquele ritmo de forró, o reteté, né? O altar tá fumegando aí. Na nossa igreja, e tem outras que é mais worship, aquele negócio mais adoração, sabe? Aquela coisa mais melosa e tal. Nós somos todos os estilos. A gente tem vários ministros de louvor na igreja, né? E aí tem um domingo que é a galera que curte as músicas mais antigas, fica um negócio mais assim, tradicional. E tem domingo que é uma galera mais pra frente, que pula, que dança, que usa calça rasgada, sabe? Um alargador na orelha. E aí, graças a Deus, assim, as gerações, quando a gente começou a transicionar a igreja para esse estilo mais eclético, houve um conflito no inicial, mas a gente conseguiu lidar com isso, mostrou para a importância das gerações se entenderem, se comunicarem, os mais novos entenderem que os nossos pais, nossos avós vieram de um outro tempo, de uma outra cultura. Eu, particularmente, gosto muito das músicas antigas. Eu geralmente, quando eu vou pregar, eu canto músicas antigas, mas eu gosto, né, desse estilo bem atual, vamos dizer, dos louvores. Eu acho uma perca de tempo quando eu vejo pessoas na internet discutindo por bobagem. As pessoas falam, hoje em dia, eu já vi muita gente falando, hoje em dia as pessoas chamam até Jesus de você. Qual o problema? Eu só quero você, eu só amo você, você é a razão da minha vida, sabe? Não, não pode, porque ele é o Senhor e você tem que chamar ele de Senhor. Olha, ele é meu Senhor.
mas ele é meu pai, tá entendendo? Acho que as pessoas ficam discutindo por coisas tão insignificantes e tem coisas mais importantes para a gente bater cabeça, para a gente investir nosso tempo, que é no evangelismo de pessoas, é falar do amor de Deus para as pessoas. Então a gente está conseguindo lidar com esse encontro de gerações. E os conflitos estão sendo eliminados, graças a Deus por isso. Estamos nos entendendo, né? Graças a Deus. E para isso é preciso ter uma estratégia para juntar gerações e gerações, cabeças diferentes, vivências diferentes, né? E quais são as suas estratégias para o ministério? Hoje em dia nós somos uma igreja em células, né? Somos uma igreja em células e as células, como diz, são a igreja no lar. A igreja primitiva, na verdade, antigamente, logo que Jesus ele ressuscitou, foi aos céus e disse para os seus discípulos: olha, vão, façam discípulos, né, ensinando-os, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar o que eu vos tenho ensinado. Se a gente lê o discurso de Jesus nos evangelhos, Jesus deixou muito claro os dois maiores mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então, o nosso lema é todo mundo discipulado, né? E todo mundo sendo bem consolidado. Cada casa sendo uma igreja e cada crente sendo um ministro. As pessoas... E nós treinamos para isso. Temos as nossas escolas, onde as pessoas são capacitadas para abrir uma célula na sua casa. E, diferentemente de algumas outras igrejas, que a pessoa abre a célula para os de fora, a gente aconselha o povo primeiro para abrir a célula para os de dentro. É o pai de família que faz o seu culto doméstico e aí chama toda a sua família. A família, ele chama a esposa, chama seus filhos. E a gente, não sei se tem nas outras igrejas, acredito que eu nunca vi, mas na nossa igreja, no Maí, nós incentivamos as famílias a ceiarem em casa. Não é só aquele ato da igreja que você come um pedacinho de pão e toma um suquinho e beleza, você ceiou. Não. Durante as refeições, pelo menos uma vez por semana, eu faço isso em casa. Todos sábados com a minha família, eu, minha esposa e meu filho, a gente tem um momento que a gente arruma a mesa e a gente, se teve alguma desavença na semana, a gente se perdoa, canta um louvor, ora, e ali a gente parte o pão, e meu filho já sabe fazer, isso aqui é o corpo de Cristo e tal, isso aqui é o sangue de Jesus, que para perdoar nossos pecados. Então, eu acredito que esse momento é muito importante. Nós já fomos muito julgados por isso, porque as pessoas não creem. A igreja antiga diz assim, criança não pode ceiar. Eu acredito que pode. Não existe na Bíblia um link que diz que a criança não pode. Claro que pode. O pão simboliza o cordeiro. O pão é o corpo de Cristo. O sangue de Jesus que foi derramado para a remissão dos nossos pecados. O meu filho, ele não pode estar excluído disso. Então, na nossa igreja, a nossa estratégia é isso. Começa em casa, né? O resgate começa pela família, o avivamento começa dentro de casa, tudo começa dentro de casa. A restauração da família é pelo sacerdote. É ali. A minha família é a minha célula principal. Eu não posso abrir mão disso. Eu não posso estar cuidando dos de fora e estar perdendo os de dentro. Não. Meu filho precisa ver que o pai dele é um homem de Deus, que a gente ora em casa, que a gente, por mais que aconteça alguma desavença, a gente se perdoa. Ele precisa ver isso. Ele está crescendo nesse ambiente. E nós aconselhamos o nosso povo. A nossa estratégia principal é essa. Começar por casa. Não faz sentido eu fazer uma célula para os de fora se eu não faço uma célula para os dentro da minha casa. Então, eu acredito que a nossa maior estratégia, além da visão celular, é essa, começar em casa. E assim, as portas da minha casa estão abertas para os vizinhos, aí a gente vai convidar os vizinhos, vai convidar os parentes, e tem tido grande resultado. Nós não somos uma igreja meteórica, uau, expandiu, explodiu, não. Mas nós temos tido um crescimento devagar, mas constante. Sabe, um crescimento sólido, um crescimento com qualidade. Nenhum modelo de estratégia é perfeito, mas graças a Deus nós temos tido êxito dentro desse modelo, que é um modelo de discipulado apostólico, MDA.
Olha só, eu quero entrar num assunto agora que eu tava vendo, né? Além da estética que não é comum para as igrejas, para quem não é acostumado, para quem está acostumado com a igreja mais normal, né? Posso dizer assim, o pastor Cassiano Monteiro tem algumas falas, eu posso dizer até polêmica, tá? Como aqui eu marquei uma aqui, você não precisa pagar o seu dízimo. Me explica isso. Lá no Maia a gente ensina da seguinte forma: o dízimo ele não é uma obrigação para nós, né? A gente entende que o dízimo a gente se devolve como um ato de gratidão. O dízimo ele é um princípio bíblico. Para os judeus ele foi um mandamento, né? Mas o dízimo ele não iniciou lá nos mandamentos, não iniciou ali nas leis de Moisés. Antes das leis de Moisés, a Bíblia fala aqui, lá em Gênesis, que Abraão ele deu o dízimo. Quando ele ganhou umas guerras, ele resgatou seu sobrinho, que tinha sido levado como cativo por alguns reis de Sodoma e Gomorra. A Bíblia diz que ele venceu a batalha, resgatou, né, todas as pessoas, seu sobrinho, e veio o rei de Salém e ele dizimou. E o rei compartilhou com ele o pão e o vinho. Ou seja, antes da lei, o dízimo já existia. Era um princípio. Ele dizimou na vida de um sacerdote. Ele não tem nenhum registro que Deus pediu. Mas por que ele fez isso? Provavelmente aquilo já era um hábito. Não sei se aquele foi o primeiro dízimo dele, a Bíblia não deixa isso claro, mas isso deixou claro que para eles foi muito comum. E a partir dali, Deus fez ele ser próspero, muito mais próspero. Então, por Abraão ter feito isso, eu acredito que isso entrou na lei. Mas ele existiu antes da lei, durante a lei e depois da lei também. As pessoas dizem assim: ah, eu não sou obrigado. E tem gente que faz isso só por obrigação, por medo. Ai meu Deus, se eu não fizer, eu vou pagar, o devorador vai vir e tal. É um medo. Cara, eu digo assim, cara, se esse for seu sentimento de medo, não dê. Tem que fluir, tem que ser algo. Você tem que ser grato. Poxa, Deus tem me abençoado tanto. Por que eu não vou abençoar a obra de Deus? Para minha esposa, dizimar, ofertar é gratidão. É poder, sabe, eu fico feliz de poder investir na obra de Deus. Eu, particularmente, 10% para mim é pouco. As pessoas dizem: ah, o pastor, muita gente diz que pastor é ladrão. Cara, eu não sei, não posso falar pelos outros. Eu só sei que eu gosto de abençoar a obra de Deus. Eu gosto de abençoar a obra de Deus, sabe? Eu particularmente já abençoei muito a obra de Deus financeiramente, com trabalho, já vendi picolé, já vendi salada de fruta para construir igrejas. A minha vida é assim, né? A minha vida é abençoar a obra de Deus. Então, para concluir essa sua pergunta, o dízimo não é uma obrigação. O dízimo, acredito que é uma oportunidade de você semear e colher. A lei da semeadura existe, assim como a lei da gravidade. Se você se jogar de cima de um prédio, você vai perceber que a lei da gravidade existe. É da mesma forma, a lei da semeadura ela é real. Aquilo que você fala, você vive. Aquilo que as palavras que você lança, você vai colher um dia. Da mesma forma, as suas ações, assim como semear na obra de Deus, você vai ter uma colheita também. E a partir disso, ter falas polêmicas, eu posso dizer, vem muitas críticas? Tem. Da própria. Dentro da igreja mesmo, as pessoas às vezes questionam, né? Uhum. Há muito questionamento, as pessoas questionam demais. São interpretações. Pô, digo assim, as pessoas têm suas próprias interpretações da Bíblia, né? Mas a Bíblia, ela tem uma verdade absoluta. As pessoas não observam, por exemplo, o contexto histórico da situação. Vamos dar um exemplo aqui. Por que Paulo tem igrejas que as mulheres até hoje usam véu e as mulheres não falam nada na igreja? Caladinhas. Por quê? Porque o apóstolo Paulo disse que as mulheres deveriam usar véu e que elas deveriam ficar caladas na igreja. Mas imagine o apóstolo Paulo vivendo nos dias de hoje,
onde nós já tivemos uma mulher presidente, onde nós temos mulheres juízas, mulheres na política, mulheres, sabe, em vários setores. Ele não teria coragem de falar isso. Paulo era um estrategista, né? Quando ele viu uma questão cultural, ele disse: eu não vou mexer nesse formigueiro. Mulheres, fiquem caladas. Numa época que as mulheres não tinham direito a praticamente nada, só procriar. Paulo não ia mexer nisso. Então era um contexto histórico daquela época. Tá entendendo? Então, hoje, aí a gente vai e combate algumas heresias e o povo diz: ó, esse pastor aí tá. Não, é um contexto. A gente tem que estudar a palavra de Deus como ela é realmente. Senão, a gente vai estar ensinando que não deveria, né? Falou sobre estudar a palavra de Deus. Existe, não é só ser pastor, né? Cuidar de pessoas, é necessário saber algumas coisas. Existe um treinamento para isso? Olha, um treinamento muito comum é a escola teológica, né? Uhum. Eu estou cursando agora uma Ciências Teológicas, que é um curso reconhecido pelo MEC. O curso superior, o bacharel em teologia, é reconhecido pelo MEC. Mas eu tenho o seminário. O seminário tem o mesmo peso, né? Eu tenho o seminário teológico, que é o bacharel livre em teologia. Eu já tenho. Eu fiz 2 cursos teológicos, né, para me aprimorar dentro desse contexto. Mas agora há uma necessidade de fazer algo mais reconhecido pelo MEC. Estou formando esse ano. Mas eu digo assim, para lidar com pessoas, a teologia não te ensina. Você aprende de Bíblia, você aprende de história bíblica, você aprende de muitos contextos ali reais da palavra de Deus, mas pessoas. Esse acredito que é uma grande, um ponto cego das escolas hoje para pastores, porque tudo você acha que se resolve só com oração. Aquele casal está com problema, você tem que orar, quando na verdade não é. Né? Ultimamente tenho me aprimorado na questão do desenvolvimento pessoal, né? Tenho estudado sobre a mente humana, comportamento humano. Eu faço cursos, eu gosto de ir nessas imersões para aprender sobre pessoas. Tem um livro muito bom do Tiago Brunet, que é especialista em pessoas. Eu acredito que todos os pastores, padres, todos os líderes precisam aprender sobre o comportamento humano, né? Você vê um comportamento, saber o perfil comportamental da pessoa, conhecer. Quando você estuda, por exemplo, um pouco da psicanálise, você vai entender um pouco da história da pessoa. Aquele comportamento, você já sabe que a pessoa tem um problema com o pai ou com a mãe. Então, acredito que para você lidar com pessoas, você tem que descobrir o comportamento humano, né? Por que que aquele cara é tão agressivo? Por que ele é tão tímido? Por que aquela pessoa é tão explosiva? Tudo isso tem explicação. E quando a gente estuda, a gente começa a ter mais empatia, né? Você estuda. Ultimamente eu fiz um curso lá em São Paulo, o MTI. Eu fui junto com a Hélida, foi algo sensacional. E ali eu não sabia que eu tinha tantas travas e tantos problemas com meu pai biológico. Era algo assim que para mim estava resolvido, mas quando você começa a fazer algumas terapias, né? Você começa a fazer terapias sistêmicas ou de alto impacto, você vai destravando algumas áreas, algumas memórias vão fluindo. Eu disse: poxa, é por isso que eu sou dessa forma, por isso que eu estou agindo dessa forma. E aí você vai ressignificando algumas situações e vai aprendendo a lidar com isso, vai vencendo essas situações. E nós, como pastores, precisamos é, precisamos desse conhecimento, porque todo dia a gente está ali inspirando pessoas, destravando pessoas, né? Desenvolvendo pessoas. O trabalho de pastor é desenvolver pessoas também. Se a gente mas você não tem que ensinar a Bíblia? Sim, eu ensino a palavra de Deus. Para mim, a palavra de Deus é o fundamento. A palavra de Deus, para mim, é o principal. Mas tem áreas que a gente não vai resolver por aqui. Que áreas, por exemplo, um jovem que porventura foi abusado na sua infância, qual é o método, qual é o conhecimento que eu preciso desenvolver para que ele de fato se perdoe, para que de fato ele não venha desenvolver outros problemas, para que de fato ele não se torne um abusador. E para isso, cada pastor precisa se aprimorar, estudar.
Hoje, em todo esse contexto, qual o maior desafio como um pastor? O maior desafio como um pastor, eu acredito que seria você treinar novos pastores, né? O tempo vai passando. Só nesse tempo que eu lhe disse que eu voltei, que eu estou fazendo esse trabalho, já fazem 20 anos. Eu comecei, eu tinha, né, meus 21 anos, 21 para 22 anos. Então já fazem 20 anos que eu estou fazendo isso. Daqui mais 20 anos já estou com 62. E qual é a a geração daqui a 20 anos já é outra geração. A geração que eu cresci, eu não tinha celular. Eu cresci brincando um pedaço de perna manca fosse meu ônibus. A perna manca era meu ônibus. Hoje meu filho tem ônibus, tem trator, tem bicicleta, tem tudo. Então, qual é o desafio? É eu perceber a necessidade da próxima geração e treinar novos líderes, esses jovens, né? Que a gente está aprendendo a não conflitar com a geração anterior. A geração anterior não precisa, não pode expulsar esses jovens porque ele tem uma roupa diferente, porque ele tem uma vestimenta diferente, porque ele pintou o cabelo de azul, por exemplo, né? Essa história é muito engraçada. Essa faz parte da nossa igreja. É uma história real. Um cidadão chegou lá e começou a falar mal de uma pessoa, né? Começou a criticar. Pastor fulano, tá vendo ali que absurdo, aquela menina tava cantando e ela pinta o cabelo de azul. E o pastor ficou olhando e disse, você acha que tá errado? Sim, não pode. E disse, mas se eu te disser que eu também pinto meu cabelo? Aí ele disse, não, mas o seu é de preto. Ele disse, então de preto pode. De preto pode. E aí eu lembrei de uma história, né, de um irmão. Ele era diácono de uma igreja. E aí ele usava peruca. E os outros diáconos ficaram ali bolados com ele. Estou falando de uma igreja de anos atrás, né? Uhum. E chamaram o pastor. Pastor, não pode. Isso é pecado. Ele não pode usar peruca. Aí chamaram, fizeram aquela reunião, aquela coisa toda. Disse, irmão fulano, irmão, vamos dizer que era o João, né? Irmão João, nós fizemos uma reunião aqui e nós chegamos à conclusão que se Deus quisesse que o irmão tivesse cabelo, o irmão teria cabelo. Então, se o senhor quiser permanecer na comunhão com essa igreja, participando da ceia, o irmão vai ter que tirar sua peruca. Aí o irmão João, muito sábio, disse, lógico, eu concordo, eu não quero perder a comunhão com a minha igreja por nada, né? Eu concordo, tá bom. Se Deus quisesse que eu tivesse cabelo, então eu teria cabelo. Mas eu tiro a peruca com uma condição. Que os irmãos tudinho tirem suas dentaduras, porque se Deus quisesse que os irmãos tivessem dente, ninguém estaria banguelo agora. Aí eles olharam pro pastor, o pastor também usando dentadura, né? Disse, não, tudo bem, irmãos, não pode permanecer com a sua peruca. Antigamente era assim, né? Antigamente dava uma dorzinha de dente, pá, tirava logo o dente. Então hoje, um desafio é esse, é você perceber a próxima geração e saber levar o evangelho independente do estilo da pessoa, né? Dependente do estilo, dependente, ou seja, o evangelho ele é imutável. O amor de Deus, ele não muda. As verdades, os princípios da palavra de Deus não mudam. E tem como você falar, independente do estilo da pessoa. Alguém isso dá muito pano para manga, porque aí já vai entrar uso de costumes, as pessoas vão falar da roupa, vão falar do tamanho da saia, vão falar do tamanho do cabelo, só não vão falar do tamanho da língua, né? Do tamanho da língua não vão falar. Então isso dá pano para manga. Então acredito que se você te buscar em Deus sabedoria, o Espírito Santo de Deus te dá sabedoria. Lógico, você é de Deus, você vai saber como se vestir, vai saber como se portar, vai saber respeitar as pessoas, vai saber amar o próximo. O que é o respeito? É o segundo mandamento, amar o próximo como a si mesmo. Eu não vou fazer com você aquilo que eu não quero que faça comigo. Né? Isso, o que é isso? É o segundo mandamento. Se você respeitar as pessoas, você não vai ter problema com as pessoas. Eu tava dando uma stalkeada antes de vir pra cá, né, pra gravação. E aí eu vi que seu perfil, como você falou, faz uns cursos, uns treinamentos. Uhum. E aí eu vi lá
autoconhecimento. Qual a importância do autoconhecimento? Olha, partindo do que eu entendo sobre autoconhecimento, na minha concepção, o verdadeiro autoconhecimento ele parte de quando você tem o conhecimento do alto. Uma vez eu fiz recentemente uma série de mensagens na igreja, autoconhecimento ou conhecimento do alto. Qual é a diferença? Quando você tem o conhecimento real de quem é Deus, de quem você é em Deus, aí você descobre sua verdadeira identidade, entendeu? Então, o autoconhecimento parte desse princípio, você saber quem você é. E eu descobri quem eu sou em Deus. Eu sou filho amado de Deus. Eu tenho um propósito. A nossa vida aqui ela é passageira. Você que está nos assistindo aí, sua vida é passageira. Se você viver 100 anos, o que é 100 anos diante de uma eternidade? Não sei se o brasileiro ele é religioso, né? Então, uma boa parte dos brasileiros, do mundo inteiro em geral, acreditam na vida após a morte e tudo mais. Então, o que é 100 anos diante de uma eternidade? Não é nada. Eu acredito que o verdadeiro conhecimento, ele parte disso, de você ter ideia de quem você é, da sua verdadeira identidade. A minha identidade, eu, Cassiano, eu sou filho de Deus. E qual é a minha missão hoje? É ser a imagem e semelhança para as pessoas. E as pessoas conhecerem Jesus através de mim. As pessoas vão olhar para o Cassiano e vão ver Jesus no que eu falo, no que eu ensino, no que eu pratico. E essa é a melhor de todas, né? Praticar. Praticar aquilo, viver aquilo que eu ensino, ensinar aquilo que eu vivo. Então é isso. E o autoconhecimento tá ligado no nosso eu, no eu do próximo. Qual é a ligação do autoconhecimento para a vida profissional, para ter sucesso na vida profissional, vida amorosa, a vida em si? Ah, com certeza isso é fundamental, né? Se você não tiver ideia de quem você é, primeiro a gente vai ficar se apoiando nos outros, a gente vai ser pessoas sempre dependentes emocionais das pessoas, achar que a solução da minha vida está no meu parceiro, a solução da minha vida, ou então alguém chega na igreja sem ter a ideia de se é filho de Deus, acha que a solução está no pastor, né? Ou a solução é eu ganhar mais, ou eu aquela situação. Não. A partir do momento que você sabe quem você é em Deus, se você vai encontrar a sua outra metade da laranja ou não, você é resolvido. Você é feliz na sua vida amorosa, você é feliz na sua vida profissional, você é realizado com isso. Eu, por exemplo, eu me realizei fazendo a obra de Deus. Eu trabalhei no setor privado até 2011. Meu último trabalho foi em 2011. Mas aquilo não fazia mais sentido para mim. Não fazia mais, eu não tinha mais sonhos, pretensões, sabe, de ganhar vida fora. Eu queria viver para fazer a obra de Deus. É como alguém, por exemplo, nesse treinamento que nós fomos, de ver o André Kesha falar com tanta paixão da sua missão, da sua identidade. Eu nasci para treinar treinadores, eu nasci para fazer o que eu amo fazer o que eu estou fazendo aqui para você ver. Ver com tanta paixão ele fazia aquilo, sabe? Assim como também alguém que tem paixão pela, não sei, pela sua vida empresarial, ou alguém tem paixão, às vezes eu curto esse povo que gosta de viajar, tem paixão de ter essa vida leve, não tem casa, não tem nada, gosta de viajar. Você descobrir, né, para que você está aqui? Né? Por que eu estou aqui? Todos nós temos uma missão, todos nós temos algo relevante, um legado para deixar para as pessoas. E isso, quando você descobre, a sua vida muda completamente. Agora, tem toda essa ideia de como funciona o ministério, de toda essa estética da igreja. Qual o desafio de ser um líder religioso na geração de hoje, nos tempos de hoje? Olha, o maior desafio para um líder religioso hoje é ele
não se perder, não se corromper, porque hoje tem muitas ideologias aí, coisas que conflitam com a palavra de Deus. E há um engano muito grande, as pessoas falam, lógico que tem muitos pastores aí que, ou líderes religiosos, ou qualquer segmento, que são extremistas demais no seu ensino. E você hoje levar a mensagem do evangelho sem ser mal interpretado, entendeu? Para você alcançar mais pessoas é um grande desafio. Você pregar sem ofender. Tem um pastor que ele diz, eu esqueci o nome dele agora, ele diz assim: as pessoas se ofendem tanto com a pregação, deixem que se ofendam. As pessoas ofendem Deus todos os dias. Realmente, mas se você puder levar a mensagem que alcance o coração das pessoas, seria bom. Eu não me preocupo se eu vou ofender, porque às vezes você não faz nem força, você não está nem intencionado em ofender, as pessoas te ofendem. Mas o grande desafio é você alcançar essas pessoas, onde você não pode falar nada, que as pessoas estão se ofendendo. Sabe, tem tantas fobias aí, gordofobia, como se diz, homofobia, agora tem o... Meu Deus, até esqueci, tem tantas fobias aí, sabe? Você tá me entendendo, né? Sim. E você, meu Deus, fica amarrado. Outro dia um pastor foi processado porque dentro da igreja dele, e isso é protegido pela Constituição, ele expulsou um demônio. Aí alguém de fora que não estava dentro do ambiente processou ele porque não pode expulsar os demônios, porque essa pessoa servia aos demônios. E o cara foi processado. Ele ia responder isso, ia para o tribunal. Coisa horrível. O que você vai poder fazer agora? Entendeu? Você não pode mais pregar o que está na Bíblia. A Bíblia tem coisas polêmicas. Se você ler certas coisas da Bíblia, tem muita coisa polêmica. Eu leio a Bíblia, eu me alimento da palavra de Deus. Eu não vou deixar de pregar a palavra de Deus, sabe? Por desagradar as pessoas. Mas acredito que o grande desafio hoje é você saber transmitir a mensagem principal. Qual é a mensagem principal que está na Bíblia? Jesus te ama. Jesus te ama de forma incondicional. Mas eu sou ateu. Jesus te ama. Eu sou homossexual. Jesus te ama. Eu sou maconheiro. Jesus te ama. Independente da sua situação, o amor dele por você não vai mudar. Mas a verdade seja dita, um dia todos nós, brancos e pretos, ricos e pobres, altos e baixos, insignificantes e poderosos, todos nós um dia vamos comparecer diante do tribunal de Deus. Então que você que está me assistindo aí, não esqueça disso. Amém? Agora, para encerrar o nosso podcast, aquela mensagem para quem está nos assistindo. Você que está nos assistindo, eu quero dizer para você que você é muito amado por Deus. A Bíblia diz que desde o ventre da sua mãe, você foi escolhido por Deus. Deus já conhecia você quando você era apenas uma substância informe no ventre da sua mãe. Então, se você se sente só, fique sabendo que Ele te vê. Se você se sente perdido, Ele te vê. Você não está sozinho nesse mundo. Ele está olhando por você. Então eu quero dizer que Jesus te ama. Ele tem coisas boas. A palavra evangelho significa boas notícias, coisas boas. E a boa notícia que eu tenho para te dizer é: Jesus morreu pelos seus pecados. Jesus morreu por você e Ele te ama muito. Olha só que legal essa mensagem, né? Para quem tá precisando, que todo mundo precisa de uma mensagem como essa, né? Agora, nessa câmera aqui principal, a gente vai se despedir. Foi uma conversa super bacana para entender muita coisa.